Motos, a entrega mais rápida do Rio. E OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h04, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A China enviou uma carta a todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas com o objetivo de convocá-los para uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONU na próxima quarta-feira. No documento, o governo chinês acusa os Estados Unidos de intimidar e lançar uma sombra sobre os esforços globais pela paz e desenvolvimento ao usar tarifas como armas. A resposta veio após um comunicado no site oficial da Casa Branca informar que a China irá encarar tarifas de até 245% como resultado de suas ações de retaliação. A estrutura da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, destinada à segurança presidencial, foi utilizada pelo ex-diretor-geral da instituição, Alexandre Ramagem, como objetivo de produzir imagens para a promoção pessoal do então presidente da República, Jair Bolsonaro. O material produzido pela área de inteligência estava sendo publicado nas redes sociais de Ramagem e destinado ao uso pessoal. Em depoimento prestado à Polícia Federal, Ramagem negou irregularidades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu hoje que será obrigatória a retenção de receita médica para a venda de medicamentos como Ozempic e similares, conhecidos como canetas emagrecedoras. Atualmente, esta categoria, classificada com tarja vermelha, só deveria ser comercializada com apresentação da receita. Na prática, gente, é comum que ela não seja exigida e, por isso, clientes sem o documento conseguem comprar os medicamentos por aí. A decisão foi tomada pela Anvisa após solicitação do Conselho Federal de Medicina. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Júlia Cabreiro. Clínica de harmonização na Barra da Tijuca é interditada depois de denúncia apontando irregularidades no uso de produtos e medicamentos. Luiz Silva. O Hospital Pedro Ernesto realiza a 1000ª cirurgia robótica da rede estadual de saúde. Qual é o seu destaque, Marcos Antônio de Jesus? IPCS acelera para 0,49% na segunda quadricemana de abril. Hoje iremos reduzir um pouquinho o nosso conteúdo aqui, porque nós vamos até 19h15. Maurício Bastos, boa noite, qual o seu destaque? Boa noite, Sidney Rezende. A gente volta a falar hoje da Via Light, importante via expressa que serve 4 municípios da Baixada Fluminense a partir da Pavuna, na zona norte da cidade. Ontem informamos que o Ministério Público Estadual entrou na justiça contra o Estado, que é responsável pela operação da Via Light em função do abandono. Temos hoje o posicionamento do Governo do Estado, da Fundação DRRJ e também os nossos ouvintes que trafegam diariamente pela Via Light para trazer aqui no ar a situação da estrada, como a Via Expressa tem sido tratada aí pelas autoridades. Já aqui no Jornal da Tupi. E às 19h, diariamente, sempre uma entrevista especial. E neste horário também teremos a participação e o destaque do Chico Otávio. Chico, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, o número de pacientes em diálise no Brasil triplicou nos últimos 20 anos. São mais de 170 mil pessoas pelo último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Embora a doença renal crônica seja silenciosa, se fizermos o diagnóstico precoce, podemos estabilizar o quadro por anos e anos. Quem você convidou para falar sobre o assunto, Chico? Para falar sobre doenças renais, vamos conversar com a nefrologista Priscila Lustosa, do Hospital Federal de Bom Sucesso e ex-diretora médica de alguns serviços de saúde de diálise hospitalar. E agora a participação de Marcelo Madureira e o tema do seu comentário. Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Problemas da adolescência. Jovem de 13 anos engravida brincando de, entre aspas, roleta russa.
Hoje é dia da voz. O objetivo da data é chamar a atenção para os cuidados com a saúde da voz, como câncer na laringe, por exemplo, alterações da voz que podem indicar problemas mais sérios de saúde. E desde cedo somos de rádio, usamos muito a voz. Nós estamos tocando nesse assunto nos vários programas da Tupi. Porém, na nossa pesquisa aqui, a gente vai variar um pouquinho de quem é a voz mais bonita que você já ouviu, e se você gosta da sua voz, e se você faz alguma coisa para cuidar dela. O que é que você tem para nos dizer? 980-18-8880 é o nosso número. 980-18-8880. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. A previsão para esta noite é de chuva fraca, isolada, quantidade bem pequena, mas há possibilidade. Amanhã, quinta-feira, a cidade do Rio de Janeiro tem previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima não passa dos 28 graus. E até o momento a previsão é que os dias continuem assim, com chuva isolada a qualquer momento até domingo. Uma boa noite, uma noite bem especial para você que nos acompanha pelo Dial 96.5 FM. Muito obrigado para você que está sintonizado e ligadíssimo aí no site tupi.fm, no aplicativo Super Rádio Tupi, Super Rádio Tupi, no YouTube. Alexa, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Hoje tem futebol. Alexa, olha, tem futebol, ela tá certa. E que jogo é esse que nós vamos ter hoje, Maurício Bastos? Responda não a mim, tá? Mas a nossa co-apresentadora Alexa. Hoje tem bola rolando por vários campeonatos. Tem Libertadores da América, tem também a Copa Sul-Americana, transmissão total da Super Rádio Tupi. Vamos acompanhar Botafogo e São Paulo. Daqui a pouco a bola rola no estádio Newton Santos. Vamos acompanhar com todo o nosso timaço Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo. Daqui a pouco a Tupi transmite também Flamengo e Juventude já. Tá vendo, Alexa? Mantenha o seu contato com o Maurício Bastos. Não quero aproximações. 18h10. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Atenção pessoal, a Med Levinson vai estar esperando por você na Rede Economia com Med Móvel, uma unidade de saúde preventiva para o seu bem-estar. Venha testar sua glicemia, pressão arterial e receber orientações sobre sua saúde. E o melhor de tudo, inteiramente grátis. Nesta quinta, 17 de abril, a partir de 16 horas, na Rede Economia da Estrada do Gabinal, 433, Loja B, Jacarepaguá. Med Levinson e Rede Economia, juntas para o seu bem-estar. O sucesso continua nas lojas Líder, achadinhos da Líder. Tudo pra você e sua casa no precinho. Regata masculina a partir de R$19,99. Vestidos apenas R$39,99. Chinelos Mormai só R$19,99. Petisqueira de vidro R$17,99. Tapete capacho bem-vindo somente R$17,99. Parcelem até 5 vezes sem juros no cartão Líder. Achadinhos da Líder. Compre também em lider.com.br. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Sidney
A partir das 4 da tarde haverá interdições no entorno do estádio Newton Santos, em Engenho de Dentro, por causa do jogo entre Botafogo e São Paulo. As ruas Doutor Padilha, José dos Reis, das Oficinas e Abolição terão bloqueios parciais. Os motoristas devem ficar atentos às mudanças e quem vai ao jogo deve optar pelo transporte público. Super Rádio Tupi. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Supermercados Unidos, confira as ofertas: a bovino peça inteira R$ 27,98, alcatra bovina peça inteira R$ 35,98, filé de frango Rivelli bandeja R$ 18,98, coxa com sobrecoxa R$ 7,98. Supermercados Unidos. Sabia que você pode adiantar até R$ 450 do seu INSS no aplicativo do PicPay? Tudo sem juros e sem burocracia. Para antecipar é fácil. Baixe o aplicativo do PicPay, toque no ícone Antecipar INSS que está na primeira página, siga o passo a passo e pronto. O dinheiro cai na sua conta na hora. Não é empréstimo, é um adiantamento do seu benefício. Aproveite e resolva o seu dia a dia agora, sem preocupação. PicPay, sua vida com mais Pique. Abra sua conta e antecipe já. Sujeito à análise, consulte condições. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h15. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Muito bem, a primeira participação de Luísa Rodrigues aqui no Jornal da Tupi, que hoje termina mais cedo, às 19h15. Luísa, boa noite. Boa noite, Sidney, a você e a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi, atualizando a situação que falamos mais cedo sobre um capotamento na BR-040, Washington Luiz, em direção à região serrana, ali na altura de Gramacho. Muitas são as dificuldades ainda nesse momento e por conta desse capotamento está impactando bastante a Brasil e a linha vermelha, tanto em direção à Baixada como em direção à Zona Oeste. Nesse momento, estou observando que pela linha vermelha tem reflexos a partir do acesso pelo Rufino Pizarro no centro do Rio. E não só por conta desse acidente na BR-040, mas também pelo alto fluxo de veículos, que complica ainda mais o trânsito em direção à Baixada. Pela Brasil, eu estou observando reflexos a partir de Ramos, principalmente pela pista lateral. Na pista central da Brasil, estou observando melhores as condições em direção à Zona Oeste. Para quem está pela linha vermelha em direção à região serrana, querendo acessar a Washington Luiz, é melhor evitar nesse momento e seguir pela Governador Leonel de Moura Brizola. Assim, o motorista corta um bom caminho e acessa a BR-040 já depois desse acidente, continuando seu caminho em direção à Serra. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. E agora o Maurício Bastos complementa as informações. Diga, Maurício. Estou de olho aqui na movimentação na ponte de Niterói. Sidney, pelo GPS, observo que a situação está bem complicada em praticamente toda a extensão da pista, sentido Niterói. O motorista já está se adiantando em direção à região dos lagos. Muita gente na quinta-feira já está arrumando as malas e partindo aí para passar essa semana, esse mega feriado, esse feriado prolongado aqui no Rio de Janeiro. Em toda a extensão da ponte Rio-Niterói, o motorista vai enfrentando lentidão desde os acessos pela Avenida Brasil e pela linha vermelha, também pelo viaduto do gasômetro. O motorista vai encontrando problemas, vai encontrando dificuldades na passagem pela reta do Cais, pela grande curva, também pela grande reta, também na chegada à Praça do Pedágio. O motorista vai encontrando dificuldades. Isso gera reflexos na Avenida Brasil e também na linha vermelha. Observe também nesse momento que o motorista enfrenta grandes dificuldades no elevado do gasômetro e também
também no elevado da Paulo de Fronten. Estou de olho aqui na movimentação, o elevado da Paulo de Fronten nos dois sentidos, o motorista vai encontrando problemas, isso gera reflexos também na primeira galeria do túnel Rebouças no sentido Lagoa e na segunda no sentido centro da cidade. A gente está apurando aqui o que estaria motivando esse congestionamento, tanto no Rebouças como no elevado da Paulo de Fronten. Sidney. 18 e 18 e na sequência. Jornal da Tupi. Informação. Direto do jornalismo, Júlia Cabreiro, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos nossos ouvintes ligados aqui no Jornal da Tupi. Os policiais da Delegacia do Consumidor, Sidney, prenderam a gerente de uma clínica estética focada em harmonização facial e também harmonização corporal. Isso na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Esse local ele possuía remédios vencidos. O delegado Wellington Vieira, ele detalhou o que foi encontrado durante a operação de fiscalização. Vamos ouvir. Produtos supostamente adulterados, produtos de uso proibido, e por isso a gerente da clínica foi presa e essa clínica está lacrada, aguardando determinação da justiça. Sidney, uma farmacêutica também está sendo procurada por supostamente utilizar uma substância proibida em pacientes para esses preenchimentos. O delegado Wellington Vieira também fez um pedido para quem já foi atendido nesse estabelecimento anteriormente. Vamos ouvir. Alguma pessoa que se sentir prejudicada, enganada, lesada por essa clínica, que é a Hoff Clinic Rio Limitada, procurem a Delegacia do Consumidor ou qualquer delegacia do seu bairro, da sua região, para fazerem as suas respectivas denúncias. No momento, Sidney, as investigações elas continuam, essa operação ainda segue em andamento porque os policiais civis estão em busca de localizar os donos dessa clínica. Muito obrigado, Júlia. Enquanto não se tiver uma fiscalização sistemática, ainda que seja feita por amostragem, não tem jeito, gente, porque nós estamos cansados de noticiar pessoas que mostram depois distorções na face, no pós-cirúrgico, problemas de uso indevido de medicamentos, mas depois que as pessoas já são vítimas. Aí vem aquela história de sempre, tem que procurar quem é credenciado e tal, e às vezes mesmo um profissional credenciado, talvez ele não tenha nem condições, ou de forma criminosa ele sabe, ou por inocência e não acompanhamento não sabe, se o medicamento está com prazo vencido, e tem isso lá, esse medicamento que está sendo usado, isso é quase corriqueiro. Então realmente estamos aí diante de um problema da maior gravidade. Tá certo o delegado pedindo para as pessoas ajudarem, mas não me parece suficiente. 18h20. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas, e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Alô amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia da Freguesia, na Estrada do Gabinal, número 433, em Jacarepaguá, entre 16 e 17 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090.
Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Couve-flor, unidade, R$ 6,99. Tomate italiano, quilo, R$ 7,99. Tomate Carmen, quilo, R$ 7,99. Banana prata, quilo, R$ 7,75. Laranja pera, quilo, R$ 5,95. Melão amarelo, quilo, R$ 5,95. Limão Tahiti, quilo, R$ 3,39. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. O túnel Santa Bárbara terá interdição no sentido Catumbi para manutenção das 11h30 da noite de hoje às 4h30 da manhã de quinta. Como alternativa, motoristas podem usar a Rua do Catete, Avenida Augusto Severo ou seguir pela Praia de Botafogo ou Praia do Flamengo. O sentido Laranjeiras funcionará normalmente. Super Rádio Tupi. Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva para casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Atenção caxiense, a Realpax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. A Realpax tem planos a partir de R$ 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens com mais de 300 empresas e sorteio de até R$30 mil. Compramos suas carências. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. Assine Realpax e ganhe um brinde especial. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Realpax, gente cuidando de gente. Governar é tomar decisões certas, com responsabilidade e equilíbrio, sempre buscando o melhor para todos. Nos primeiros 100 dias de nossa nova administração, realizamos os compromissos assumidos com a população. Nos próximos 4 anos, nossa missão é fazer o melhor governo, ouvindo todos os segmentos da sociedade, com uma gestão mais ágil, eficiente e transparente. É tempo de avançar. Acesse niterói.rj.gov.br/100 dias e saiba mais sobre os serviços públicos. Prefeitura de Niterói. Páscoa da economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quinta-feira. Site tipo bacalhau R$ 39,98. Filé de polaca boa na pesca R$ 13,98. Calabresa Seara R$ 18,98. Assim peça inteira quilo R$ 27,90. Peito de frango R$ 13,98. Ovos 20 unidades R$ 15,95. Bombom garoto R$ 10,99. Azeite português Alma Lusa 500 ml R$ 29,98. Texas Burger Seara R$ 14,98 no app. Lasanha Seara R$ 13,99 no app. Tequito Seara R$ 19,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. A Tupi agora está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h27. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, time completo aqui na nossa bancada para te ouvir aí, porque o Brasil concedeu asilo à ex-primeira-dama do Peru. Conta essa história pra gente, Azedo. Boa noite. Boa noite, Sidney, Marcelo. Boa noite, Azedo. Chico, Maurício. Boa noite. Olha, isso tem a ver com o escândalo da Odebrecht lá no Peru, né? Que é uma coisa que gerou a prisão já de 5 presidentes do Peru, né? 4 homens e
uma mulher. Nesse caso, a Nadine Heredia era a ex-primeira-dama do Peru. Ela pediu asilo na Embaixada Brasileira, em Lima, porque foi condenada a 15 anos de prisão junto com o marido, o ex-presidente Ollanta Humala. Ele foi denunciado pelo diretor da Odebrecht no Peru, naquele caso, né, naquele escândalo, né, dos financiamentos ilegais, e acabou sendo condenado ontem. Ontem ele foi julgado e condenado. Outros presidentes também já estiveram na mesma situação. Por exemplo, Alan Garcia, que se matou em 2019 quando a polícia chegou para prendê-lo. O Alejandro Toledo, que foi condenado a 20 anos de prisão por receber propina em trocas de contrato com o governo. E o Pedro Pablo Kuczynski, que também foi preso, aguarda julgamento em prisão domiciliar, né? O Mala alega que o Barata ficou com dinheiro, enfim, tem uma desculpa, né? Mas o fato é que lá, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, com a Operação Lava Jato, eles estão sendo condenados, né? Um outro presidente que foi no caso, a filha do Fujimori, a Keiko Fujimori, também foi condenada, mas depois o processo foi anulado e ela foi libertada. Isso é um caso importante, até porque na história recente da vida brasileira, a Odebrecht também viveu isso, naquele caso que a partir da Operação Lava Jato jogou no ventilador as relações obscuras que muita gente já tinha ideia de existir, mas não sabia detalhes, né? Programas normalmente de construção, liberação de recurso público e coisas dessa ordem tem sempre de alguma forma um tipo de pedágio, né? E de lá para cá, a Odebrecht inclusive tem que se rearrumar, ela é uma empresa que atuava internacionalmente de maneira muito pujante, ela teve que se diminuir, né, inclusive o seu tamanho. Azedo, agradecemos a sua participação. Agora é preciso saber em que medida isso pode internamente voltar também esse tema nas discussões de imprensa e de política. Não tem a menor chance, Sidney Rezende. Aqui no Brasil foi tudo uma obra de ficção. Hoje é Odebrecht e Sama Novo Honor, tá aí, lépida e fagueira. Mas não com o tamanho que tava, né? Não, mas está todo mundo solto, livre, leve e solto. Essa que é a verdade. Passaram uma borracha. Foi uma alucinação coletiva. O povo brasileiro tomou todo um ácido e viu que, felizmente, o nosso judiciário conseguiu, né, ver que a gente estava vivendo uma grande alucinação. 18 horas e 31 minutos agora. Expresso do Madureira. Hoje tem uma notícia grave, né? Eu estava hoje vendo o site da Super Rádio Tupi e vi uma notícia espantosa. Uma adolescente de 13 anos engravidou numa festinha onde os jovens brincavam de, entre aspas, roleta russa. Roleta russa, eu vou explicar, é uma brincadeira em que as meninas têm relações sexuais com vários meninos em sequência. A jovem não sabe dizer nem quem é o pai da criança. É um problema muito grave. Assim como é grave o caso de outra menina essa semana que foi desafiada a se intoxicar com desodorante e morreu. Pobre da nossa juventude. É preocupante a quantidade de jovens que engravidam sem querer, por acidente, sem falar alguns casos de estupro, todas ainda em idade escolar. Esse é um problema que vai se repetindo entre as gerações. Você vê a quantidade de mulheres com pouco mais de 30 anos que já são avós e mulheres com em torno de 50 anos que já são bisavós, sobretudo nas áreas mais carentes do país. A maioria delas não sabe o pai da criança, né? São filhas de pais desconhecidos. Estudos de ciências sociais comprovam que todos esses bebês gerados assim ao acaso têm alta probabilidade de se tornarem criminosos ou mendigos vivendo à margem da sociedade. Esse é o problema de todos nós. Nós vamos pagar mais impostos para gastar mais em segurança e no amparo a desvalidos, né? Todos nós vamos pagar por isso. Investir em educação, em atividades esportivas e artes podem ocupar esses jovens e dar um futuro para esses meninos e meninas que vivem sem esperança e as meninas ainda por cima carregando uma criança no colo.
Uma campanha dirigida à juventude de prevenção à gravidez indesejada, ao controle de natalidade e combate às doenças sexualmente transmissíveis deveria ser feita imediatamente, inclusive com a distribuição gratuita de anticoncepcionais. O que não fizermos agora, nós vamos pagar mais caro no futuro, com mais gerações de jovens sem educação e sem perspectiva. Pobre juventude, Sidney. 18h33. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Atenção, meus fechamentos! Começou a temporada de caça aos ovos. No Megabox Atacadista, você encontra ovo de Páscoa para toda a sua família. Vai no Megabox. Lá tem chocolate pro teu filho, pra tua vovó, pro teu titio, pra tua mamãe, pro teu papai. E tudo com as melhores marcas e com os menores preços. A nega Juju me perguntou, você vai no Megabox? Eu falei, vou. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h35. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Refeições conectam sabores, momentos e memórias. Com tilápia, Copacol, sua Semana Santa e Páscoa multiplicam alegria e união. Acesse diadepeixe.com.br e descubra receitas deliciosas. Copacol, coopera sempre. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento às vias expressas em direção ao centro. O pessoal já está se adiantando e está já se deslocando em direção à região dos Lagos, Ponte. Nesse momento, com muitas dificuldades pela Avenida Brasil. Estou observando lentidão, trânsito de intenso alento a partir de Coelho Neto até a chegada a Irajá e depois mais à frente da Penha até a chegada ao centro do Rio. Linha vermelha também com muitas dificuldades em direção ao centro. Estou observando retenções a partir do Parque das Missões até a chegada a São Cristóvão nesse momento. O motorista que segue, inclusive, em direção a Niterói pela ponte, já está encontrando 45 minutos o tempo de travessia. Paciência para quem vai fazer esse caminho nesse momento. A alternativa para quem está pela Zona Norte, em direção ao centro do Rio, é seguir pelas vias internas. Dom Helder Câmara, Rua Uranos, é melhor esse trajeto do que as vias expressas, que nesse momento tem bastante lentidão. Atenção! Começou o especial Grandes Marcas Casas Bahia. Os produtos que você sempre quis, das marcas que o Brasil mais confia e com as condições que você só encontra na Casas Bahia. Corre pra loja. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi.
Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão. E a ganhadora, olha, notícia boa, para assistir o espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil, com um acompanhante no Teatro João Caetano, no dia 19 de abril, às 19 horas, é Cristiane de São Gonçalo. Final de telefone 6432. Boa tarde, me chamo Cristiane, sou moradora de São Gonçalo. Gostaria muito de ganhar os ingressos para a peça Chateau. Queria levar minha mãe para assistir a peça e também por ser meu aniversário. Desde já agradeço. Legal, ficamos felizes com isso. A equipe de promoções vai entrar em contato, viu, Cristiane, com você e vai dar todos os esclarecimentos. Vale dizer que para participar, quem quiser pode mandar para o nosso áudio aqui 980 18 88 86 980 18 88 86 e fale por que você merece ganhar um par de ingressos para assistir Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão. Não esqueça, no Teatro João Caetano. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar aqui a bater um papo Vasco da Gama, Fluminense, porque estão Daniele Esperon e Sérgio Guimarães apostos para isso. Daniele, que sabe tudo do Vasco. Tudo bem, Esperon? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Então, o Vasco ontem acabou perdendo, para o Ceará, com uma pressão a mais sobre o Fábio Carille, técnico Cruz Maltino, e agora vai encarar o Flamengo no clássico no Maracanã, no próximo sábado. A gente vai ter a volta do Felipe Coutinho, que foi preservado no jogo diante do Ceará, foi apenas poupado, aquele desgaste da sequência de jogos, por ele ter uma certa idade, tinha um substituto à altura que era o Payet, então o Coutinho acabou sendo preservado nesse jogo de ontem. Agora, para o jogo contra o Flamengo, a tendência é que ele retorne ao time, mas é uma preocupação não em relação à equipe, mas sim ao técnico Fábio Carille, que fez uma declaração complicada no dia de ontem no Castelão, onde ele criticou os jogadores do Vasco e isso criou um clima ruim dentro do vestiário, e a gente sabe que quando o técnico perde o vestiário acaba ficando complicada a situação. Então, o jogo contra o Flamengo, mais do que nunca, o Carille vai precisar vencer e convencer, até porque é 50-50 no Maracanã, em relação ao torcedor. A torcida do Vasco vai estar presente e ela costuma pressionar, viu, Sidney? Principalmente o técnico Fábio Carille. De certa forma também, não é que é injusto, mas o Vasco não tem vencido o Flamengo nos últimos tempos. Se deixar para degolar o seu treinador também num jogo como esse, que os times anteriores também não tiveram bom resultado, talvez não seja a melhor maneira. Essa sim, de criar um abismo técnico e o time, aí a equipe aí de fato complica. Antes do Sérgio Guimarães falar do Fluminense, o Maurício tem informações de esporte também. Maurício Bastos. É isso, tem bola rolando nesse momento, Sidney, horário não convencional, 6h30. O jogo começou no estádio Newton Santos. Nesse momento são 9 minutos de jogo no Newton Santos. Botafogo e São Paulo vão empatando em 0-0. Lembrando para a torcida alvinegra que quer acompanhar esse jogo na íntegra, Tupi está transmitindo nos canais digitais, no YouTube e também no nosso site. Gabriel Andreso está transmitindo com o Rubem Leão nos comentários as reportagens do Thiago Vera. Sidney. Continue acompanhando a Tupi, mas se você também não tiver oportunidade, o Chico vai dar o placar agora. Quanto vai ser o placar do Botafogo e São Paulo, Chico? Torcendo para 1-0, o Botafogo tá de bom tamanho. Tá, depois a gente vai cobrar para ver se vai acertar ou não. E agora as informações do Fluminense, esse sabe muito também do Flu, Sérgio Guimarães. Tudo bem, Sérgio? Alô! Alô, Sidney. É tua marca essa, muito bacana, hein? Tudo bem com você? Maravilha, boa noite. Maravilha, Sidney. Fluminense acaba de ser definido pelo técnico Renato Gaúcho. O time entra em campo daqui a pouquinho para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, com Fábio no gol, Samuel Xavier na direita. Renato definiu, Ignácio será o substituto do monstro. Thiago Silva, que está fora, com 22, Freitas fazendo a dupla de zaga e o René meia dúzia. No meio de campo, Bernal vai substituir ao ausente Hércules, 5 Bernal, 8 Martinelli, Lima substitui a Ganso, 45 no meio de campo. No ataque, Canóbio, John Arias e Cano. Fluminense tentando sua 5ª vitória consecutiva e a 4ª do técnico Renato Gaúcho,
que ao contrário do técnico do Vasco, pelo menos no vestiário, hoje o ambiente é saudável. É verdade. Lembrando que esse jogo aí, ó, o Luiz Penido vai narrar, o Del Aranha vai comentar, o Sérgio Guimarães está aqui ao lado do André Ribeiro. Não, Esperon. Não? Você Esperon? Tá do departamento médico, o André Ribeiro foi vetado pelo nosso DM. Então vai ser Esperon. Esperon esperava essa oportunidade. Boa, ela está aqui aguardando. Agora, vocês dois já tiveram a oportunidade de dar os parabéns hoje é aniversário do Dé. Estamos ouvindo aqui o Aranha. O Del Aranha, estava vendo aqui o Penido fez uma mensagem muito bonita pro Dé. Vamos ter um bolo de insetos daqui a pouco. Como é que é? Vamos ter um bolo de insetos, Ele apesar gosta de que aranha não é inseto. O Madureira já olhou pra mim e já falou, não, aranha não é inseto. Mas você deu parabéns pra ele? Não, ainda não. E você, Esperon? Eu dei. Pelo Zap. Pelo Zap. Pessoalmente não. Pessoalmente não. De Aranha, forte abraço pra você, todo mundo gosta muito de você. E eu não sabia que ele tinha o cabelo grande, tipo Black Power. Me disse que o Penido... No passado, né? Fazia dupla com Roberto Dinamite, agora eu só não sei quem tem mais gols, se é o Dé ou o Gerson, porque o Dé costuma dizer que tem mais gols do que o Gerson, e o Gerson diz que o Dé não marcava absolutamente nada. Não, mas eles se completam, dois craques, sendo que o Gerson foi tricampeão do mundo, o Dé poderia ter sido, porque o Dé fez uma brilhante carreira aqui no futebol brasileiro e na Europa também. 18h43. Light, conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quinta-feira. Site tipo bacalhau 39,98. Filé de polaca boa na pesca 13,98. Calabresa Seara 18,98. Assim peça inteira quilo 27,90. Peito de frango 13,98. Ovos 20 unidades 15,95. Bombom garoto 10,99. Azeite português Alma Lusa 500 ml 29,98. Texas Burger Seara 14,98 no app. Lasanha Seara 13,99 no app. Tequito Seara 19,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca do Vinícius, na Rua Nilo Peçanha, número 205, no centro de Caxias, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que os 4 estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal são justamente os que mais aumentaram o endividamento com a União. O Rio de Janeiro, o primeiro a aderir ao regime de recuperação, devia em 2017 81 bilhões de reais. 8 anos depois, a dívida com a União chega a quase 145 bilhões de reais. A maior dívida é do estado de São Paulo, chegando a 288 bilhões de reais, mas sem aderir ao regime de recuperação por ter maior capacidade de pagamento. Minas Gerais deve 160 bilhões de reais e o Rio Grande do Sul 100 bilhões, ambos estados em recuperação. Já Goiás tem a 5ª maior dívida, 18 bilhões de reais. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas.
Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Hoje é dia da voz. O objetivo da data é chamar a atenção para os cuidados com a saúde da voz, como câncer de laringe e alterações da voz que podem indicar problemas mais sérios de saúde. Família Tupi, nós queremos saber de quem é a voz mais bonita que você já ouviu? Ou o que mais? Você gosta da sua voz? Faz alguma coisa aí para cuidar da voz? 980-18-8880 é o telefone daqui, 980-18-8880, ligue, participe. Super Rádio Tupi. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, toda a equipe do Jornal da Tupi. Aqui é o José de Xinguá, Nova Iguaçu. Eu cuido bem da minha voz, mas a voz mais bonita que eu já ouvi na Tupi é Aloísio Pimentel. Um abraço, Sidney. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui é o Carlos Henrique do Vidigal. A voz que eu gosto mesmo que eu acho que é uma voz marcante, é o Agnaldo Timóteo. E da minha parte, eu cuido da minha voz, vou fazer gargarejo, tomar aquelas pastinhas, limpo a garganta. É assim que eu cuido da minha voz. Um abraço, boa noite aí pra todos. Sidney Rezende, boa noite para você e para toda a sua mesa. Eu admiro muito a voz de Sidney Moreira, o antigo Jornal Nacional, trabalhava no antigo Jornal Nacional. Eu admiro muito a voz dele. Olha só, o Aloísio Pimentel você conheceu, Maurício? Eu não conheci, mas é um nome tradicional do rádio aqui, da Tupi especialmente. Ele foi locutor noticiarista por muito tempo aqui. Eu me recordo que pela manhã era o Alberto Cury. Alberto Cury era o locutor que... Uma voz potentíssima. Irmão do Jorge Cury. Ivon Cury, exatamente. O Aloísio Pimentel era locutor na parte da tarde. Ele dividia os noticiários assim. Os Sentinelas da Tupi era narrado, interpretado pelo Aloísio Pimentel na parte da tarde. E o Agnaldo Timóteo, eu tinha um carinho pelo Agnaldo Timóteo, eu gostava demais dele. Eu me lembro quando eu fui convidado para a CNN e eu comentei com ele, ele falou: Sidney, você tem que chamar senhoras e senhores, no mundo todo isso faz sucesso. E eu comecei nos meus comentários lá, porque era Alexandre Garcia que falava, depois eu participava também, né, do mesmo quadro, respondendo a mesma pergunta. Aí eu adotei isso aí, né, e graças ao Timóteo, essas dicas que o Timóteo dava. Você tem muito a ver com o Agnaldo Timóteo. Tenho a ver, e gosto das canções dele. E ele foi muito gentil comigo, levando pro Silvio Santos o meu livro, e ele ficava o tempo todo: o Silvio, leva o Sidney para SBT, leva para SBT. Uma vez ele foi ao Jaça também lutar pelo meu nome. Não aconteceu, mas ficou o carinho. Grande Agnaldo Timóteo, 18h50. Especial do Chico Otávio. Sidney, a doença renal crônica é silenciosa. Quando aparecem os sintomas, já não há muito o que fazer para evitar a diálise ou o transplante. Mas se a pessoa fizer um diagnóstico precoce, é possível estabilizar o quadro por anos e anos. A doença renal crônica está associada ao diabetes, à hipertensão e à obesidade. Os exames são muito simples, como a creatinina e o exame de urina, e estão disponíveis até nos postos e clínicas da família. Em média, Sidney, 10% da população apresenta algum grau de doença renal crônica. O número de pacientes em diálise triplicou no Brasil nos últimos 20 anos. São mais de 170 mil pacientes, segundo o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, para falar sobre esse fenômeno, né, esse aumento, nós convidamos a nefrologista Priscila Lustosa, do Hospital Federal de Bom Sucesso e ex-diretora médica de alguns serviços de diálise hospitalar. Boa noite, doutora Priscila. Obrigado aí pela sua participação. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Agora eu pergunto, a que se deve esse crescimento, o número ter triplicado nos últimos 20 anos? Existe alguma razão específica ou é simplesmente o aumento da população? Então, acreditamos que são vários desses motivos, né? Além do aumento da população,
o aumento das doenças crônicas na população, então diabetes, hipertensão e o diagnóstico cada vez mais precoce. Então, hoje a gente estima que esse número são esses 10% da população que tem algum grau de doença renal crônica e que muitas vezes é silenciosa, que ninguém fica sabendo até a gente conseguir fazer o diagnóstico final. E agora, existe alguma forma de prevenir, né, a doença renal crônica? Então, a prevenção é mudar o estilo de vida. Então, cuidar melhor da hipertensão para não deixar que a hipertensão faça mal para o rim. O diabetes, a mesma coisa. Diabetes controlado, ele faz mal para o rim. O diabetes controlado, ele demora muito mais tempo para fazer mal para o rim. A obesidade, que é uma síndrome hoje, né? Ela afeta vários órgãos. Então, a obesidade também, melhor controlada, não deixar ficar com uns índices muito altos em relação à obesidade, também protegem o rim. Mas existem doenças que aparecem que não estão relacionadas a essas doenças crônicas. E aí não existe prevenção, né? O que a gente precisa saber é se tem história familiar. Entendi. Agora, doutora Priscila, me diga o seguinte, 170 mil pacientes, né, segundo o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Os serviços de saúde estão preparados para atender esse pessoal? Sim. Hoje, claro que quando cresce exponencialmente assim, a gente não tem o número de clínicas e normalmente os pacientes precisam se deslocar estradas muito longas. Então, no interior do Brasil, nas capitais é mais fácil, mas no interior do Brasil, muitos pacientes se deslocam por horas para chegar num tratamento tão custoso quanto é a hemodiálise, por exemplo, né? Que o paciente fica 4 horas numa máquina de diálise. Então, os serviços foram crescendo, mas hoje ainda no Brasil, 80% dos serviços são financiados pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Então, é claro que se a gente continuar crescendo nessa velocidade que a gente cresceu nas últimas 3 décadas, a gente não vai dar conta. Doutora Priscila, eu tenho uma pergunta para a senhora, que é o Sidney Rezende. Eu peço só um segundo só, lembrando ao ouvinte, estamos conversando com a nefrologista do Hospital Federal de Bom Sucesso, Priscila Lustosa, sobre essa doença renal, que é algo que se fala tanto, mas se tem pouco conhecimento. E nesse preciso momento está acontecendo um jogo, um horário diferenciado, como disse o Maurício, São Paulo contra o Botafogo. Saiu um gol por lá e o Bruno Gentili tem informações. Bruno, boa noite. É isso, Sidney, tudo bem? Uma boa noite para você, boa noite também para os amigos do Jornal da Tupi. Você falou bem, lá no Newton Santos, Botafogo e São Paulo se enfrentando. O atacante Ferreirinha acaba de abrir o placar a favor do São Paulo e o Botafogo nesse momento, Sidney, para você ver que o rádio é ao vivo, né? Savarino acaba de empatar o jogo, portanto, nesse momento, Botafogo 1, São Paulo também 1 no estádio Newton Santos, os dois se enfrentando nessa 4ª rodada do Brasileirão. Ou Sidney. seja, quando você chegou para dar notícia, estava 1-0 São Paulo. Isso aí. Enquanto você estava dando a notícia, o Botafogo empatou, tudo igual, então, no Newton Santos. Tudo igual, confirmando 1-1 no Newton Santos, Sidney. Tá, muito bem, muito obrigado, Gentili. Daqui a pouquinho, qualquer outro placar, você nos avise. Deixa eu voltar aqui com a Priscila Lustosa, nossa convidada. Então, Priscila, existem alguns exames, aquele de rotina, que você consegue detectar desequilíbrios no sangue, por exemplo, quando você tem o hemograma completo. No caso de uma doença renal, se tem algum tipo de exame que se pode pedir, esse anual, que poderia ajudar a ter o diagnóstico precoce? Sim, perfeitamente. A creatinina é o marcador da doença renal. Então, é um exame muito simples, é muito barato e que é feito no sangue também. Então, o hemograma, ele na verdade vê a parte toda do sangue, da parte vermelha, que a gente chama, que é para ver os leucócitos, ver se tem anemia. E na parte de bioquímica tem os outros eletrólitos todos, inclusive a creatinina, que é esse marcador da doença renal. Junto com a creatinina, a gente faz o exame de urina para ver se está perdendo, se a pessoa tem perda de proteína na urina, que isso é um indício já de doença renal crônica pra gente.
Muito então, bem. São 2 exames muito simples que tem em toda a rede pública de saúde e que pode mostrar muita coisa pra gente e demora bastante tempo para evoluir para esse nível de diálise. O Madureira tem uma pergunta também. Doutora Priscila, boa noite. Boa noite. Existe alguma expectativa na medicina, uma vez que a hemodiálise é um tratamento assim, caro, é doloroso, é desconfortável, enfim, tem muitos riscos, né? Exige muita higiene, enfim. Existe alguma expectativa, um projeto na medicina de se avançar no sentido de fazer essa filtragem do sangue sem que a pessoa precise fazer esse procedimento? Então, hoje nós temos, a gente chama de terapia renal substitutiva. Tem hemodiálise, tem uma diálise peritoneal, que é o que a gente faz pela barriga, que não mexe com sangue, são bolsas grandes de soro e que o paciente faz isso à noite em casa dormindo, e o transplante renal. Então, essas modalidades são o que temos hoje. Muito se especula de rim biônico, muito se especulou do xenotransplante, né? Do transplante de porco que a gente teve aí noticiado há algum tempo. Mas a sobrevida do enxerto, do rim do enxerto e do próprio paciente foi bem curta ainda. Então, o que a gente tem na prática é cuidar bem dos rins para que a gente não evolua para essa parte da terapia renal substitutiva. E se houver necessidade, a gente pode ter uma das 3 modalidades. Então, a gente pode fazer hemodiálise sim, mas como ponte para o transplante renal. Que a gente sabe hoje que é muito melhor a sobrevida do paciente em transplantado do que em diálise. Isso mesmo, vamos agradecer a Priscila Lustosa, nefrologista, ela é do Hospital Federal de Bom Sucesso, foi diretora médica de alguns serviços de diálise hospitalar, conhece muito o assunto, por isso ela fala com extrema naturalidade e conhecimento de causa pra gente que ouve dizer, né, doença renal crônica é uma expressão também muito, de certa forma, até popular, mas nem sempre a gente sabe o que quer dizer profundamente. 19 horas já está chegando e o Maurício tem uma informação, você não vai acreditar, que de vez em quando acontecem certas coisas na nossa cidade, não é possível. Conta, Maurício. Pois é, Sidney, cada uma que acontece, passageiros de ônibus não é novidade para ninguém, né? Tem sofrido diariamente com assalto, com sequestro de coletivo coletivos que são usados por criminosos como barricadas, tem incêndios criminosos ou por falta de manutenção. Bom, não são poucos os problemas que são enfrentados diariamente pelo trabalhador que usa diariamente o transporte público, mas teve uma cena que chamou a atenção de quem passava pela Estrada dos Bandeirantes na Taquara. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. Um ônibus da linha 546 da aviação Nossa Senhora da Penha, linha que liga Nova Iguaçu ao bairro da Taquara, estava parado no ponto final quando ele foi invadido, segundo relatos de passageiros e de rodoviários, por um homem que tomou a direção e simplesmente saiu guiando o coletivo. Segundo testemunhas, esse homem estava visivelmente alterado e aparentava não saber dirigir o ônibus. E aí, pelo vídeo que a gente pôde acompanhar, e já vai estar nas redes sociais aqui da Tupi, o motorista do ônibus, que estaria fora do coletivo, ele só conseguiu alcançar o ônibus graças à carona de um motoboy que notou todo o desespero, deu uma carona pro motorista, a moto alcançou o ônibus, e então o motorista tentou de alguma forma fazer com que o motorista parasse, mas o ônibus só foi parado com a chegada de uma viatura da PM. A gente foi atrás da informação sobre o que teria ocorrido. Nosso colega repórter Thiago Souza, na redação da Tupi, entrou em contato com a PM, buscou um posicionamento, a PM confirmou a ocorrência e, em nota, a Polícia Militar informou que o suspeito estava muito nervoso na direção, demonstrava agressividade. Posteriormente, o homem que se apresentou como condutor do ônibus disse aos policiais que seguia a viagem em direção a Nova Iguaçu, quando o suspeito então entrou em luta corporal e assumiu a direção do coletivo. Sidney. E quem quiser mais detalhes, vá ao cinema Velozes e Furiosos, edição 15, 19/1. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br.
Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. A nossa edição hoje é um pouquinho mais curta, vai até 19h15. E agora volta Luísa Rodrigues e o trânsito. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento para quem está pelo centro em direção à Zona Sul. Tinha um carro enguiçado no túnel Rebouças, isso na segunda galeria, sentido Zona Sul. O motorista ainda encontra um trânsito um pouco intenso, inclusive com reflexos pelo elevado Rufino Pizarro e também pelo elevado Paulo de Fronten. Nesse momento, para quem segue em direção à Zona Sul, é melhor seguir pelo aterro do Flamengo, já que pelo túnel Santa Bárbara eu estou observando dificuldades. Trânsito de intenso a lento a partir do elevado 31 de março até o acesso ao túnel Santa Bárbara. Ainda assim, melhores as condições pelo Santa Bárbara do que pelo Rebouças. Para quem sai da Zona Sul em direção ao centro, aí sim, túnel Rebouças com ótimas as condições. O mesmo é o caso do aterro do Flamengo. Pelo Rebouças também com trânsito bem intenso nas duas galerias até a chegada ao elevado Paulo de Fronten. Indústria alimentícia, serviços financeiros e infraestrutura. Seja no trânsito ou em qualquer lugar, todo o trabalho tem um pouco de Fictor. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Flamengo contra o Juventude, 21h30. José Carlos Araújo, que já está no Maracanã, o local do jogo, vai agora nos dar informações. Tudo bem, garotinho? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, amigos do Jornal da Tupi. Andou chuviscando ainda há pouco aqui no Maracanã. 9h30 da noite tem Flamengo e Juventude. A gente começou chegando no Maracanã, ninguém perguntava quanto vai ser o jogo. Felipe Luiz vai botar o time titular, vai poupar alguns titulares. O papo todo é Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal, teria forçado o cartão amarelo naquele jogo contra o Santos em 2023. Aliás, que o nosso Marcos Coelho resgatou o áudio na transmissão do Penido, a presença dele nesse jogo. Foi surpreendente completamente naquele momento, não foi, Coelho? Totalmente, garotinho. Um abraço pra você, pro Sidney, pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. E esse é o fato curioso, Sidney. Teremos dentro de alguns instantes Maracanã enchendo para um jogo entre Flamengo e Juventude, mas só se fala em outra coisa. Essa outra coisa, a situação do Bruno Henrique. Fatos recentes. Ele chegou ao CT em Urubu hoje pelas 10 da manhã, concentrou normalmente com o restante do grupo. A diretoria do Flamengo não vai retirá-lo de jogo, ele está relacionado, deve começar no banco de reservas, mas não por causa desse fato recente, e sim porque nesse momento a comissão técnica pensa no jogo de sábado com o Vasco, e o Bruno Henrique só não joga por dois motivos: se ele mesmo não quiser, ou então se houver algum efeito suspensivo, alguma suspensão preliminar e provisória por parte do STJD. Caso contrário, o Bruno Henrique vai atuar. Fica a expectativa se ele será acionado no jogo de hoje, daqui a pouco, 9h30 da noite, aqui no Maracanã, garotinho. Eu, Canhotinha, Gerson, Marcos Coelho e o Wellington Campos no campo de jogo. Tá falado, Sidney? Tá super falado, foi direto ao fato, garotinho. E realmente, isso é o assunto do dia. Eu não sei como é que fica o clima também entre os demais jogadores, porque se há um sentimento de felicidade, é objetivo, é óbvio que você vai dizer, o time do Flamengo tá contente, que aconteceu isso, muito bem e tal. Quando é uma coisa negativa dessa ordem com o craque, com o Bruno Henrique, é assim, é decepcionante. Todo mundo tá até meio triste, até quem não é rubro-negro, porque o jogador se engalfinhar nesta maneira, né, com gravações,
ações, com afirmações da investigação de autoridades muito claras. É algo realmente que o próprio Flamengo não sei quanto tempo vai poder empurrar com a barriga. 19:06. Repórter Jornal da Tupi. Maurício Bastos. Sidney, a gente trouxe no início do jornal a informação sobre a Via Light. A gente vem acompanhando, vem falando sobre a Via Light sistematicamente aqui no Jornal da Tupi. Primeiro trouxemos aqui a informação de que há um projeto aí tramitando na Assembleia Legislativa para mudar o nome da Via Light, a RJ 081, rodovia estadual, atravessa 5 municípios aqui da região metropolitana, começa no Rio de Janeiro, passa por São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e termina no centro de Nova Iguaçu. A ideia da Alerj é transformar a Via Light, que oficialmente hoje em dia se chama rodovia Carlinhos da Tinguá, uma homenagem ao empresário da Baixada Fluminense, ao empresário de ônibus já falecido, que a Via Light se transforme na rodovia Silvio Santos, rodovia Cenoura Bravanel Silvio Santos. Mas a gente vinha discutindo que antes de mudar de nome, para que ela seja rebatizada, é necessário que ela tome um banho de loja, que ela seja devidamente recuperada, porque a situação é realmente de abandono, e foi dessa forma que promotores do Ministério Público constataram. O MP, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Iguaçu, entrou com uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Departamento de Estrada de Rodagem, o DRRJ. Isso em função do grave e contínuo, segundo a nota, estado de abandono da RJ 081, a Via Light, uma importante via de ligação entre os municípios da Baixada Fluminense e da capital. A Via Light começa ali na região da Pavuna e quem passa por ali diariamente convive com lixo às margens, com buracos incontáveis nos 2 sentidos, e a gente tem o relato de ouvintes. A gente convocou aqui o nosso ouvinte do Jornal da Tupi, que dirige pela cidade, que passa diariamente pela região, a testemunhar pra gente como é a situação atual da Via Light. Vamos ouvir. Boa noite, Jocelino, morador de Nova Iguaçu. Passo com frequência na Via Light. É animal na pista, vivo, animal morto. É sujeira que os moradores jogam, vai ocupando espaço na pista. É buraco, total abandono. A única coisa que funciona lá são os radares. Boa noite, Sidney. Meu nome é Márcio Naú. Sou de Nilópolis. Passo 3 vezes por dia na Via Light. Muito buraco, muito lixo. A única coisa que funciona lá são os pardais. Tá horrível a Via Light. Muito buraco mesmo. E muito lixo. Boa noite, Sidney Rezende. Então, vi aí que hoje a pesquisa é sobre a Via Light. Aqui é Alex de Comendador Soares, Nova Iguaçu. Cara, Via Light completamente abandonada. Buraco, animais mortos que jogam lá, despacho de macumba, entulho, tudo de ruim que você imaginar. Que é Alex de Morro Agudo. Segue a líder. Olá, boa noite, família Tupi, boa noite, Sidney Rezende. Eu sou frequentador da Via Light de segunda a segunda. Realmente ela está em estado de calamidade. É buraco para tudo quanto é lado, é muito lixo postado nas barranceiras, no meio das rodovias mesmo também. E quem fala é André de Queimados, motorista de aplicativo. Bom, Sidney, a gente fez o chamamento no ar, 4 ouvintes retornaram a nossa convocação, 2 deles falaram de radares. A única coisa que funciona na Via Light são os radares para pegar os motoristas em alta velocidade. Aqui o Ministério Público diz, enfim, tem o mesmo diagnóstico: buracos na pista, passarelas deterioradas, sinalização danificada, iluminação precária e grande acúmulo de lixo, incluindo resíduos de construção civil e até animais mortos em diversos trechos, colocando em risco a vida e a integridade física de milhares de motoristas e pedestres que utilizam a rodovia diariamente. A gente procurou o DRRJ, o Departamento de Estradas de Rodagem. Eles nos enviaram uma nota que diz o seguinte: o DR esclarece que as obras de revitalização da RJ 081, a Via Light, estão em andamento com mais de 85% dos serviços já concluídos. As intervenções incluem reforma de passarelas, instalação de 72 postes de iluminação e implantação de novos pontos de ônibus, e a previsão de que as obras sejam finalizadas em até 60 dias. Diz ainda que a modernização da iluminação na via já está em fase final, e sobre a pavimentação, a nota diz ainda que os trabalhos serão realizados em toda a extensão da Via Light e terão início
na próxima semana. Vamos acompanhar, Sidney. Muito bem, temos 2 minutinhos ainda. Chico Otávio, você é professor universitário, o Madureira é um cara que gosta muito de ler também, que se preocupa com a cultura, com o conhecimento. Hoje o presidente Donald Trump deu uma paulada da Universidade de Harvard, que é uma das instituições de ensino do mundo mais respeitadas, mais conhecidas. Disse ele, Harvard nem sequer pode ser considerada um lugar decente de aprendizagem e não deveria figurar em nenhuma lista de melhores universidades do mundo. Harvard é uma piada, ensina ódio, estupidez, não deveria receber fundos federais. Ele está batendo nas universidades, bateu na Colômbia outro dia, bateu agora em Harvard. Como é que você observa isso, Chico? Sidney, o populismo de extrema-direita ele precisa de inimigos para se legitimar junto ao seu eleitorado. E normalmente os alvos preferenciais são a mídia e as universidades. Então, o que o Trump está fazendo é nada mais, nada menos do que seguir essa receita muito usada e desgastada pelo populismo de extrema-direita. E você, Madureira, como é que recebe essa paulada em Harvard? Pois é, eu li até a carta do reitor em resposta à atitude lá do Donald Trump de cortar verbas da Universidade de Harvard, talvez a melhor universidade do mundo. E ele respondeu de forma muito apropriada, né, dizendo que Harvard ia resistir, né, e respondeu um a um dos ataques do Donald Trump, que, como disse o Chico, é um populismo que beira o fascismo e que ataca justamente a academia, um lugar de liberdade de pensamento, de expressão, de ciência, de evolução da humanidade, um lugar de civilização. Uma universidade, uma escola, um colégio, esses são lugares de educação, entendeu? Então, só uma figura patética como o Donald Trump para fazer esse tipo de comentário justamente contra um centro de excelência como é Harvard. Ô Maurício Bastos, para fechar, eu sei que você valoriza a pesquisa também, dá uma atrasada na pesquisa, né? Porque sem dinheiro, certamente eles vão ter que suspender alguns programas estratégicos da universidade, né? Sem dúvida nenhuma, e a universidade que é referência no mundo todo e tem programas inclusive de pesquisa fora das dependências, né? Dos limites territoriais dos Estados Unidos, a atividade acadêmica vai ser severamente prejudicada. Só de hospitais universitários de pesquisa, a Universidade de Harvard tem 11 hospitais. Gente, é isso aí, com essa reflexão nossa aqui, esse Harvard lá nos Estados Unidos, não, estamos discutindo também o conhecimento do mundo, porque nós temos as nossas universidades também, quanto mais se prestigia, não é? E se exige competência acadêmica, é bom para o país, é bom para todo mundo. Estamos encerrando aqui essa edição mais que especial, reduzida um pouquinho de nada, 19h14, quase 19h15, e amanhã voltamos com o Jornal da Tupi. Obrigado, pessoal, até amanhã.